Bisiatá de Ishmael com a ajuda dos céus Parashat Noach, a segunda Parashá da Torá, de suas 54 Parashiot, que são as porções semanais que o povo judeu utiliza para ler toda a Torá no ciclo anual. Se inicia a Parashá dizendo: Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim hayab dorotaiv. Essas são as gerações de Noach. Noach foi um homem tzadik completo em suas gerações. A gente poderia esperar da Torá que, ao dizer essas são as gerações de Noach, mencionasse Shem, Ham e Yefet eram seus filhos, mas a Torá interrompe essa narrativa para dizer que Noach foi um homem justo na sua geração. Perfeito, completo. E comenta Rashi: Zecher tzadik livrecha, recorde-se de um justo para a bênção. Daqui a gente aprende que a Torá, ela interrompe a sua narrativa para dar louvor a este tzadik, Noach. E também que as gerações do homem são as suas boas ações. Essas são as gerações de Noach, o fato de que ele era um justo completo. Essa é a sua herança, esse é o seu fruto sobre a terra. E a Torá continua sua narrativa dizendo que Vatisha het haaretz lifnei Eloquim, a terra se corrompeu perante Eloquim, perante Deus. Comentarás que essa palavra significa idolatria e imoralidade sexual. Os dois motivos pelo qual o mundo recebe um julgamento irrestrito. Ao ponto de que dizem nossos sábios que toda criatura se misturava, homem com animal, e criavam embriões impuros e criaturas impuras. De forma que os animais que entraram na arca foram tão somente os animais que não cometeram essa mistura antes do dilúvio. Então veja só quantos animais não deveriam existir no mundo, tipos de espécies. Na verdade, consta no Midrash, no Pirkei de Rabi Eliezer, que sobreviveram 366 espécies de quadrúpedes, 366 espécies de aves e 366 espécies de répteis. E assim também o ser humano sobreviveu com sua espécie. E é dito que a terra se preencheu de roubo, Hamas, perante Deus. E isso é muito importante, porque apesar da imoralidade sexual e da idolatria, a real causa do dilúvio foi o roubo, conforme está escrito: E Deus disse a Noach: Ketz kol basar, é o fim de toda carne veio perante mim, que a terra preencheu-se de Hamas perante eles, ou por causa deles, Lifnei Hem. Então daqui a gente aprende que o motivo real do dilúvio foi o roubo, Hamas. Dizem nossos sábios que as pessoas roubavam como algo comum. Elas pediam para que algum homem rico guardasse seus dinheiros e perfumavam esse dinheiro. E quando esse rico ele guardasse em seu cofre, essas pessoas elas sentiriam esse cheiro à noite e iriam e roubariam as suas fortunas. Ou então quando elas estivessem numa feira, elas pegariam uma amostra: deixa eu experimentar isso aqui para ver se é bom. E experimentavam 1, 2, 3, 4, 5 e no final falavam: eu não quero comprar, eu não tenho condição. E isso foi o que realmente causou o dilúvio. Veja quão grave é o roubo. E Deus diz para que Noach, que faça para você uma arca de madeira de gofer. Rashi comenta que essa palavra gofer também pode significar enxofre. Daqui a gente aprende que as águas do dilúvio, elas eram águas com enxofre, que desfaziam, desformavam as suas criaturas. Ou seja, era como uma larva quente, talvez, imagine como algo muito poderoso, um ácido com um material de decomposição muito forte. E assim Deus orienta Noach a fazer a arca com 3 andares. Comentam os sábios que o andar de baixo era para o lixo, o do meio para os animais e o superior para os seres humanos. Existe uma diferenciação em alguns midrashim sobre isso. Alguns comentam que em cima iam as aves, não, os répteis, juntamente com os seres humanos. No meio iriam as aves e embaixo iriam os quadrúpedes. Cada uma dessas interpretações nos traz um ensinamento. E Deus manda Noach também fazer uma janela nessa arca. Nossos sábios comentam que essa iluminação era uma pedra muito brilhante, preciosa, que ela trazia iluminação quase qual com uma janela. Mas aqui a gente deve se atentar também pelo fato de que Hashem,
ele mostra a Noah como fazer a arca, o Midrash, Pequeno Rabi Eliezer, ele diz que Hashem aponta com o dedo, assim faça. Mas que Noah ele teve que desenvolver algumas soluções para esse trabalho, porque foi árduo, isso deve ser entendido, foi árduo o trabalho de Noah na arca. Ele teve que cuidar de centenas e milhares de espécies que ele outrora não conhecia, cada uma alimentava em seu tempo específico, de seu alimento específico, e ele teria que cuidar de tudo, do lixo. Imagine um só zelador para um zoológico muito grande, muito, muito grande. E existem diversas histórias de como foi duro para Noah estar nessa arca, quase como um prisioneiro em uma prisão, tendo que dedicar um árduo trabalho para fazer a manutenção daquele ambiente. E Deus diz que traria dilúvio sobre as águas, de águas sobre a terra, para perecer toda criatura que contenha nela Ruach Haim, um espírito de vida. E assim Hashem, ele faria perecer tudo que houvesse na terra. Assim aconteceu. Mas não no mar. Disso a gente aprende que os peixes, eles foram salvos do dilúvio, do Mabulo. E algo interessante comenta Rashi sobre o que é dito o Mikol HaChayá, de todo o que é vivo, de toda a carne. 2, de todos virão à arca. Rashi comenta que inclusive os demônios, ou seja, os demônios que são criaturas vivas, de alguma forma, Noah sustentou eles na arca porque eles deveriam sobreviver ao dilúvio. Comentário um pouco complexo de se compreender. E Hashem ordena Noah a juntar todas essas criaturas e ainda pregar comida para elas e para ele e sua família. E o Midrash diz que Noah, ele disse, Ribono Shel Olam, soberano dos mundos, como eu vou conseguir trazer todas as espécies de animais que você está me pedindo até aqui e saber quando elas vão comer e etc. E o Midrash diz que então Hashem enviou anjos para auxiliarem Noah nesse caminho, nessa causa. E esses anjos, eles foram e instruíram tudo em relação aos animais, levaram esses animais para a arca, conforme a gente sabe que os animais foram por conta própria, ou seja, com o auxílio dos anjos, e eles também ensinaram Noah o quesito de alimentação. Ora, e como comeria o leão, um carnívoro animal, nesse ambiente? Rashi comenta que Hashem reduziu o status do leão, porque ele, apesar de ser um carnívoro, também comeu legumes e vegetais nessa ocasião, coisas provenientes da natureza verde. E também comenta o Midrash que o leão, ele é uma criatura que, se ele ficar sem comer, ele consome a própria gordura, ou seja, ele consegue passar tempos sem ingerir um alimento. Muito, muito complexo cuidar de todos esses animais. E assim Hashem auxiliou Noah, mas ainda ele teve um grande trabalho. E antes do dilúvio, quando os animais se corromperam e se perverteram, existiam mais animais impuros do que animais puros no mundo, dos que se misturavam. E Hashem, ele muda isso quando ele diz para Noah para trazer 7 de cada espécie, macho e fêmea. E em relação aos impuros, ele diz que se trará tão somente 2. E o mesmo para as aves do céu. Porque Hashem, ele faria chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e assim foi. E Noah, ele se dedica arduamente a construir a arca. E tem um ponto muito interessante para a gente aqui. Se a gente for pegar cada espécie que Noah ele trouxe da arca, essa arca não seria suficiente. Esse tamanho de arca não seria suficiente para comportar todos esses animais. Então ocorreu um milagre ali. Hashem, ele fez algum milagre para que todos esses animais coubessem naquele lugar. E cabe uma interpretação interessante, um pensamento interessante. Por quê? Se Deus pretendia fazer esse milagre desde o começo, por que ele não disse para Noah fazer uma barquinha pequena lá para não demorar tanto tempo? Conforme consta na Torá, Noah demorou muitos anos para construir essa arca. Alguns dizem que ele demorou centenas de anos, outros dizem que ele demorou 52 anos, mas de toda forma ele demorou muito tempo. Porque Hashem, ele permitiu tudo isso, por que ele não trouxe logo o dilúvio? E isso traz para a gente a ideia principal do Mabulo. O Mabulo não foi tão somente uma punição irrestrita,
mas foi um chamado para Teshuvá. Hashem, ele deu diversos meios para que o povo voltasse em Teshuvá, e ele esperava isso do povo, que o povo se arrependesse de seus maus caminhos. Quando Noah estava fazendo aquela arca, as pessoas iam até ele. Ora, o que você está fazendo aí? Noah lhes avisava, Hashem, ele vai trazer uma bula, um dilúvio sobre o mundo, e eu sim estou fazendo essa arca, se arrependam, etc. Mas a gente percebe um detalhe interessante, que apesar de toda essa narrativa do dilúvio estar relacionada ao retorno a Teshuvá, Noah não foi um grande disseminador da palavra de Hashem. Porque tão somente ele, seus filhos e suas respectivas esposas e também a esposa de Noah foram salvos do dilúvio. Ora, dizem nossos sábios, questionando sobre Noah, ele foi um homem justo em sua geração. Será que se ele tivesse nascido na geração de Abraão Avinu, ele seria mais ou menos justo? E eles argumentam, talvez mais, talvez menos. Mas o fato é que a Torá o chama de justo, mas, conforme está escrito, o justo, ele cai 7 vezes e se levanta. A Torá não omite os erros de Noah, como quando ele se embriaga e amaldiçoa o seu filho. E assim também não omitiu o fato de que Noah, ele não trouxe muitas pessoas ao caminho de Teshuvá. Ele não foi um grande disseminador dessa palavra. E isso vai ser importante para a gente, para mim abordar a narrativa mais para frente. E as águas do dilúvio caíram sobre o mundo. E daqui a gente aprende que as águas dos céus caíram e que as águas da terra subiram. E essa é a união do feminino com o masculino. Assim, semelhantemente, Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Monte Sinai, com a união dos céus com a terra, do espiritual com o material. Assim também as águas caíram dos céus e as águas da terra se elevaram, unindo o masculino e feminino. E comenta no Midrash, no Piqueiro da Bir Eliezer, que não houve dilúvio sobre a terra de Israel, mas as águas se levantaram. Ou seja, lá também existiram águas, mas não águas que caíram do céu, porque Israel não recebeu essa punição do enxofre, caído diretamente dos céus. E em toda essa história, comenta o Midrash que sobreviveu um homem, Og, o rei de Bashan, Melech HaBashan, que quando viu o dilúvio ele entrou nessa arca e ele criou uma câmara, um compartimento nessa arca, e ele prometeu a Noah que se ele o salvasse, ele seria seu servo e de seus filhos. E assim, Noah o alimentou por um buraquinho, quase como uma sala, uma solitária, que ele fez na arca. E quando eles estavam na arca, era proibido ter relações sexuais. Noah e sua esposa não se conectavam, e também os filhos de Noah com suas respectivas esposas, porque o mundo estava em um estado de aflição. E disso a gente aprende que a Torá diz Noah e a mulher de Noah, e as 3 mulheres, e Shem, e Ham e Efet, e as suas 3 mulheres. A Torá ela menciona separadamente, conforme a semântica do Pasuk, em hebraico. Be'etzem hayom, nesse mesmo dia, Hazé, Banoah, veio Noah, Veshem vecham veyefet bnei Noah, e Shem, e Ham e Efet, os filhos de Noah. Ve'eshet Noah, e a mulher de Noah, Ushloshet shnei neshei vanai vitam, El Rateiva, e as suas 3 filhas, as 3 esposas dos seus filhos, com eles a arca. Ou seja, a Torá faz questão de dividir, de separar essa menção, para dizer que eles estavam separados e eles não tinham relações sexuais nesse período da arca, porque o mundo estava em estado de luto. E algo também interessante a gente aprende dessa palavra, Be'etzem Hayon Hazé, e foi nesse mesmo dia do dilúvio, após os 7 dias que Hashem ele deu pelo luto de Metushelah. Noah, ele esperou até o último momento para entrar na arca, porque ele também não era tão crente assim no dilúvio, dizem alguns dos nossos sábios. Mas por uma visão mais otimista, Noah, ele esperou até o último tempo para ver se alguém faria Teshuvá, se alguém viria até ele. E assim ele entra na arca, comenta o Midrash que as pessoas queriam o matar quando ele entrou na arca. E Hashem, ele fechou a porta da arca. Conforme está escrito, e Hashem a fechou para protegê-lo. E foi o dilúvio por 40 dias e 40 noites.
essas águas poderosas vieram sobre o mundo. E o dilúvio durou por tempos. Nós sábios questionam quando começou esse dilúvio, se foi o mês de Mar Heshvan, após Tishrei, ou então, consequentemente, após o mês de Nissan, dependendo de qual Rosh Hashanah, de qual ano, cabeça do ano estamos falando. E Deus, ele se lembra de Noah e de todo o Behemá. Por que Hashem se lembra de todo o Behemá, de todo o quadrúpede, junto com Noah? Porque assim essas criaturas tiveram méritos por não terem se contaminados antes de Hashem trazer esse dilúvio. E Hashem, ele fecha as fontes do abismo e as janelas dos céus. E conteu-se a chuva. Daqui a gente aprende que Hashem, ele abriu todas as fontes do abismo, mas não fechou todas, porque o mundo assim precisava de algumas, como consta no próprio Talmud. E agora a gente começa uma história muito interessante dos mensageiros que Noah ele envia para que eles descobrissem se a terra já estaria seca ou não. Diz a Torá, Vaishlach et Orev, e ele enviou o corvo. Vayetze yatzov vashov, ele saiu e rodeou, voltou. Ad yevoshet hamayim al haaretz, até que se secaram, até que se retornaram as águas sobre a terra, que se aliviaram. Ora, comenta Rashi que esse corvo, ele tinha medo de que Noah pudesse querer fazer alguma coisa com sua companheira. O porquê de Rabi Eliezer nos traz uma perspectiva um pouco diferente. Noah, ele tentou enviar um mensageiro impuro, este é o corvo. E o corvo, ele saiu e viu um cadáver, e ele se sentou em cima desse cadáver. Por isso, nossos sábios disseram que aquele que envia uma mensagem por uma pessoa impura é como aquele que envia por um tolo. Outra explicação sobre esse corvo, ele rodeou sobre o mundo até os dias se completarem da sua grande missão, a missão de alimentar Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, quando ele estivesse em suas peregrinações, conforme consta no livro de Reis, que ele foi alimentado por corpos. Esse seria o corvo. E Hashem assim separou a sua missão, uma das visões. E diz que Noah, ele envia uma pomba, Yoná, e ela vai e não encontra descanso e volta. E Noah, ele estende a sua mão e toma esta ave. E conforme está escrito na Torá, Vaishlach et hayoná meito, ele enviou a pomba que estava com ele, ou seja, complementando aquilo que diz o porquê de Rabi Eliezer, a segunda visão que eu dei sobre o formato da arca, de que as aves elas estavam junto com os animais, porque essa pomba ela estava junto com Noah. E ela vai e não encontra descanso e retorna, até que ele envia ela mais uma vez, e ela retorna com uma folha de oliveira. O Midrash aqui diz que ela arrancou essa folha de oliveira da terra de Israel, da própria terra de Israel, e que ela disse para Deus, o Santo Kadosh Baruch Hu, melhor é para mim ter um sustento amargo de ti do que um sustento doce como mel da mão de impuros. Ora, a pomba está falando aqui, será que os animais eles falam? Sim, cada animal ele tem uma essência interior e eles são capazes de falar. Conforme consta no próprio Talmud, um discurso do corvo. O corvo ele argumentou com Noah, eu não vou ir para onde você quer que eu vá, porque eu sei que você quer ter minha parceira, minha esposa. Ele estava com ciúmes de Noah. E esse corvo comenta, certamente Deus me odeia, e certamente você também me odeia. Você me odeia por conta disso. E agora, Deus me odeia porque de todos os animais puros, você tem sete pares, mas dos animais puros são somente dois animais, eu e minha esposa. E agora você me manda para essa jornada perigosa, e se eu morrer, acaso irá acabar a minha espécie? E dizem que isso argumentou o corvo. E essa narrativa do corvo, ela segue por mais um tempo. Os nossos sábios dizem que 3 criaturas fizeram relações sexuais dentro da arca, sendo essas o cão, o corvo e o filho de Noah, Ham. Eles transgrediram essa mitzvah que Hashem teria dado para eles. E o Ham,
ele recebe uma maldição. Posteriormente eu falarei sobre ela. E as águas cessam e Deus orienta a Noar a sair da arca, e ele e a sua mulher, os filhos e as mulheres de seus filhos contigo. Ou seja, aqui a gente vê que a Torá já não mais separa, mencionando que seria permitido e incentivado a prática das relações sexuais, para que eles se reproduzissem. Irashi comenta no Pasuk, no versículo 17, onde Hashem diz: o fru veravu algares, vocês vão frutificar e multiplicar sobre a terra. Que quando Hashem ele falou isso para Adão lá no começo, no Bereshit, ele falou como uma orientação: vocês devem fazer isso. Mas aqui é de fato uma mitzvah, é uma ordenação. Hashem lhe dá uma ordem. E Hashem ele encarrega Noah de dar posterioridade a todas as espécies, ou seja, de cuidar de seu acasalamento, conforme está escrito: todo animal que está contigo, toda criatura, ave, quadrúpede, todo réptil que se arrasta sobre a terra, faça ir contigo e que se criem na terra, frutifiquem e multipliquem-se sobre a terra. Daqui Hashem deu Noah esse encargo. Mas consta no Midrash que Noah ele se sente pesado, e assim comentará: ora, para que eu vou cuidar dessas espécies? Porque eu tenho medo de que Deus traga um novo dilúvio sobre esse mundo. Então Hashem ele alivia Noah com o sinal do Keshet, do arco, e ele assim o diz que não vou tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o impulso do seu coração é mau desde sua mocidade, Mineuraiv. Ou seja, assim que o homem adquire consciência, ele também adquire o Yetzer Hará, isso é, o seu mau impulso, desde a sua mocidade. E Hashem diz: Velo Sefod, não continuarei mais a ferir todo ser vivo como eu fiz. Assim, todos os dias da terra haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Hashem faz uma promessa de que o fluxo da natureza continuaria constante. Ele não interromperia mais por conta das ações do homem. Noah, assim, ele se sente aliviado em dar continuidade a essas espécies, de ter essa responsabilidade. E esse foi o juramento que Hashem ele fez para Noah, levantando a sua mão direita, quando sentiu o cheiro agradável que Noah ofereceu em seu sacrifício. Esse sacrifício que foi oferecido no altar de Caim e Hevel, de Caim e Abel, assim consta no Midrash. Esse foi o altar que ele construiu. E Hashem diz agora, não relacionado ao homem, aos animais, né, assim, de fato ao homem, quando é dito: Vaivarech Elokim et Noach et Banai, Vaiomer, ele disse: Pru ve'uvu melhorá et haaretz, frutifiquem-se, multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, diferente daquela ordem que ele deu para os animais ali no passado. De fato, essa é a Abrahá, e aqui comentarás sobre aquele comentário que eu já mencionei, sobre quando ele disse para Adão Arishon. E a gente aprende deste arco que ele é um sinal de uma geração fraca. Porque Hashem diz que o meu arco, Et Kashti Natati Be'anam, eu coloquei na nuvem, e será por uma aliança entre mim e a terra. E será quando eu casar essa nuvem sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem. E recordarei minha aliança que há entre mim e vós e toda a alma viva, em toda criatura e não se converterão mais nas águas do dilúvio para destruir toda criatura. E estará o arco na nuvem, e vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e entre toda a alma viva, e toda criatura que sobre a terra esteja. Ou seja, entre Deus e toda a alma viva. Hashem, ele ali não coloca o seu tetragrama, o seu nome sagrado, mas ele diz: entre Deus e toda a alma viva. Ou seja, Deus, o atributo da justiça, quando ele assim quiser agir contra a criação, eu lembrarei do seu pacto. Este é o arco Keshet. Da mesma forma, ele se transformará em misericórdia, conforme sabemos que o atributo da justiça para os tzadikim em suas orações se transforma em misericórdia. E assim também para os ímpios, o próprio tetragrama, que é o atributo da misericórdia, pode se transformar em um atributo de rigor, de justiça. E comentam os sábios, assim diz Rashi, que na geração de Shimon Bar Yochai
e na geração do rei Esquiarro, não foi necessário o arco, porque todos ali tinham emuná, tinham fé em Hashem, e assim ele não era necessário. A Torá inicia também uma nova história muito interessante sobre Ham, Noah, Yefet e Shem, seu filho. Conforme consta na própria Torá, e foram os filhos de Noah que saíram da arca, Shem, Ham e Yefet, e Ham era o pai de Canaã. E diz a Torá que Noah, ele plantou uma vinha e se embriagou nela. Porque de Rabi Eliezer comenta que essa vinha veio diretamente do Gan Eden, e Noah, ele bebeu e se embriagou e ficou nu em sua tenda. Eli, Canaã, ele pegou um fio e ele castrou o seu avô, para que ele não tivesse mais filho. E assim Ham viu e foi zombar aos seus irmãos. Diz Rashi o discurso de Ham. Ele disse: ora, Adam Harishon teve 2 filhos e um matou o outro? Meu pai quer ter outro filho? Não, assim não vai ser. E ele tomou essa atitude, e assim Noah disse que maldito seja Canaã. Logo, Noah amaldiçoou o quarto filho de Ham, conforme sabemos que Canaã era o seu 4º filho. Muito interessante essa narrativa da Torá. Posteriormente será narrado a história da Torre de Babel. E eu quero trazer aqui um pouco mais do lado alegórico de toda essa história de Noah, mencionada aqui no final, e trazer um princípio do Hassidismo e da Kabbalah, que é o mundo como um espelho, a ciência de que tudo que ocorre no externo, na verdade, vem de um fator interno. Também ensina um pouco a Kabbalah uriânica, o Sagrado Arizal. Ora, Noah, a Torá não poupou muitas palavras para dizer que ele se embriagou, que ele ficou nu em sua tenda, para mencionar essa nudez. Mas as pessoas diriam, não é pecado beber, embriagar-se. Tudo bem, não é pecado. Mas a Torá menciona esse ato negativo, esse fato horrendo que aconteceu com esse homem que seria um tzadik. Da mesma forma, a Torá não menciona a busca ativa que Noah ele tinha que ter para que as pessoas se voltassem para Hashem. Quando Hashem diz para Noah que traria um dilúvio no mundo que mataria todo mundo, todas as criaturas, ele se apressa para construir a arca. Quando Hashem diz para Abraão Avinu que destruiria Sodom e Gomorra, Abraão Avinu diz: Hashem, você vai matar tanto justo como injusto? E se houver ali 50, 20, 10 justos? Abraão Avinu argumenta com Deus, o que a gente não vê de Noah. Noah não tem exatamente essa iniciativa, porque ele foi um justo mais passivo nesse quesito. E Noah, que teve as suas falhas demonstradas aqui nesse episódio e na Torá, ele teve tudo refletido. Porque Noah, ele ficou nu e descobriu a sua nudez. Assim, ele foi descoberto por um de seus filhos, que esse é Ham. 2 dos filhos de Noah foram tzadik, Shem e Yafet. Eles viraram o rosto, tiveram todo cuidado de Tzniut para com o pai. Mas agora Ham assim não fez. Da mesma forma, Noah interiormente ele tinha suas boas qualidades, mas ele tinha também as suas más qualidades. E essas más qualidades de Noah foi refletida em Ham e Canaã, e suas boas qualidades nos seus 2 filhos. Ou seja, o que aconteceu aqui na verdade foi a externalização de um mundo interno, o mundo interno de Noah, o mundo de seus atributos, das suas midot. E consta no Sha'ar HaGilgulim, no livro do sagrado Ari HaKodesh, o homem de Deus, que Noah teve uma fagulha da sua alma. A gente sabe que a alma ela possui diferentes tipos de níveis, diferentes tipos de almas, na verdade. E ela se reencarnou, a alma de Noah, sua fagulha, sua centelha, em Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quando Hashem diz que iria destruir o povo de Israel, Moshe Rabbeinu clama a Hashem, corrigindo um dos primeiros erros de Noah. Da mesma forma como Noah ele errou no vinho, Moshe Rabbeinu, por sua vez,
ele santificou o Am Israel com a Torá e com as libações, como a gente encontra sobre o que era feito no Beit HaMikdash, com o Kiddush do Shabat. Então, muita profundidade traz essa paraxá e todas as paraxot da Torá. Como eu queria falar sobre a Torre de Babel, seus mistérios, seus segredos, seus midrash, os midrashim que a compõem, mas o tempo passa muito rápido. Bezrat Hashem, vamos aproveitar o máximo. Quero trazer nessa semana para Shalech Lechá, esse atado Ishmael com a ajuda dos céus. Shalom Vrachá Hitraot.